Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente começar a pintura daquele desenho que eu fiz o vídeo para vocês, mostrando passo a passo como eu faço os meus desenhos. Depois eu deixo aqui embaixo o link na descrição do vídeo para que, se vocês quiserem ver, vocês possam dar uma olhadinha. Vamos ver o passo a passo desse início dessa pintura? Para começar a nossa pintura, eu vou começar umedecendo o meu tecido. Você pode estar usando aí, deve até estar usando na sua casa, o clareador de tinta para tecido. O meu clareador, ele tá pouquinho, aqui na minha cidade não vende, eu teria que viajar para comprar ele, então eu vou usar hoje o amaciante de roupa. Eu já usei em outro vídeo, olha só. E o outro que eu usei em outro vídeo, ele era mais concentrado. Ele borra menos. Ele é semelhante ao clareador de tinta para tecido mesmo, em termos de consistência. Esse que eu estou usando, ele é mais líquido. Eu deixo ele um pouco mais afastado do desenho. Quando você encosta mesmo ali no desenho, ele borra mais. Veja só, essa parte de cima, eu vou pintar deixando o amaciante um pouco mais afastado do risco. Vou colocar agora o amarelo bebê e você vai ver que não vai borrar. Olha só, pessoal, meu tecido ele tá largando da madeirinha. O que tá acontecendo? Não é por conta do amaciante, é que esse meu tecido ele tem um tanto de elasticidade, então a gente vai pintando e por ele estar úmido, a cola acaba soltando o tecido, se soltando do tecido. E ele vai, olha, largando. Isso é algo comum para quando a gente pinta com o tecido assim mais umedecido, mais molhadinho. Esse pincel é um pincel número 14, ele é cortado, lixado, e ele tá com um pelinho assim mais alongado ainda, ele não é um pelo muito acabadinho, não. Eu vou colocando esse amarelo bebê, puxando ele, olha, deixando bem esfumaçado, mas em tudo que esse tecido tá bem umedecido pelo amaciante de roupa, essa tinta ela vai se espalhar melhor, ela vai se estender, deixando essa finalização dela bem apagadinha. E o fato de você esfumaçar assim bastante pro lado de fora, fica bom também para melhorar esse apagado desse tecido. Olha o tecido que eu tô usando. Ele é um tecido que tem bastante algodão, é um tecido bonito, mas olha como ele estica, tá vendo? É por essa razão que ele tá largando da minha tábua na hora que eu vou pintar. Não é por conta do amaciante, eu poderia ter colocado aí a água, que ele ia largar do mesmo jeito, se eu tivesse colocado o clareador de tinta para tecido, ele ia largar também do mesmo jeito, mas sim é por conta dessa elasticidade que tem nesse tecido. Vou passando aí, olha, com o pincel número 20, puxando bastante essa tinta para a lateral, não encostando no tecido seco. Se você encostar essa tinta no tecido seco, pode ser que faça uma mancha. É bom deixar sempre um espaço do tecido ainda úmido, sem tinta. Ou seja, eu puxo sem chegar até o lugar onde o tecido tá seco, tá vendo? Que a minha tinta tá menor que o lugar que está úmido do meu tecido. Eu vou descendo, gente, agora passando areia. Isso que eu passei aí é areia. Eu vou emendar esse tom areia a esse tom amarelo bebê. O amarelo bebê eu vou deixar limitado mais ao em volta dessa estrela. Vou fazer os cantinhos, ou seja, o contorno, olha, com um pincel menor, um pincel número 6 ou um pincel número 8. Isso que eu tô colocando aí a areia e vou levando até o encontro desse amarelo, emendando tudo muito bem. Não deixe manchado essa parte de cima. Se você puder fazer o mais lisinho que der essa pintura, nessa sombra aí por trás, faça. O chão eu vou manchar um pouco mais, ou pelo menos também a parte mais baixa. Esse outro lado, eu também umedeci com o amaciante, mas eu tô colocando agora cinza. Do lado direito, eu coloquei areia. Desse lado esquerdo, eu estou começando a colocar o cinza. Observe que na parte de cima, eu também estou colocando areia.
mas a quantidade da tonalidade areia para esse lado esquerdo será bem menor. Isso tudo que eu espalhei agora aí é o cinza, cinza puro mesmo. Se você não tiver o cinza puro, use o que você tiver, o cinza lunar, o cinza chumbo. Eles são um pouquinho mais escuro, o lunar mais azulado e o chumbo mais escuro. Por essa razão, para essa parte mais acima, eu escolhi o cinza. Esse cantinho aí eu também vou colocar um toquezinho de cinza, mas para a região de fora vai prevalecer mesmo a areia. Já do lado esquerdo será diferente. Veja que eu vou sempre com um pincel grande, esfumaçando bem para as laterais, para que essa tinta vá acabando em cima desse amaciante, para depois não ficar uma mancha muito marcada. Eu quero que essa tinta que desapareça no tecido, de encontro ao tecido, e não que deixe manchado para o lado de fora. Para a parte de dentro do nosso desenho, a parte de baixo eu vou colocar uma quantidade maior de amaciante para você ver que ele borra. A parte de cima eu vou colocar menos. Não precisamos borrar o desenho inteiro. E também não faz muita diferença na hora da pintura. Aí eu tô descendo ainda com areia, mas eu vou começar, gente, a colocar uma porçãozinha nessa região aí embaixo com o cappuccino. Ele é um pouco escurinho, levando para um tonzinho mais marrom. E eu vou começar a colocar ele, eu vou emendando já ele a essa areia. Veja que eu tô fazendo o contorno direitinho do em volta desse cacto com um pincel menor. Esse daí é um pincelzinho número 8. Esse pincel, gente, ele já veio assim. Eu não cortei ele, esse número 8. Eu vou usar ele tal qual veio, cortado e lixado. Geralmente, eu costumo lixar mais um pouquinho, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar ele como veio, vou usar ele tal qual, para que você veja que a gente pode comprar esses pincelzinhos que dizem ser pronto, já estar pronto, e a gente pode usar ele com tranquilidade, mesmo sem fazer mais nada nele. Agora, tô eu passando ainda areia, veja que esse areia eu vou descer bastante por esse lado direito. Vou começar a distribuir por essa parte aí de fora também, um pouco de cappuccino, sempre em movimentos circulares, puxando mais para o lado de fora, para que essa tinta vá sumindo conforme vai se afastando do desenho e procure também emendar bem a areia que passamos na parte de cima. Nesse em volta, esse acabamentozinho do lado de dentro, pegue um pincel menor para não sair borrando nem o cacto, nem essas bolinhas natalinas que tem aí. Olha só, conforme você vá encontrando lugares que tenha detalhes, se assim mais detalhado, você pega um pincel menorzinho. Esse daí, os detalhes são menores, a gente pode estar pegando um pincel maior. Vou descer e deixar esse tom de cappuccino mais para parede, para a parte de trás que seria a parede. E vou fazer uma separação de chão e parede, olha só, com terra queimada. Peguei o meu pincelzinho número 8 e tô colocando aí. Se você tiver dificuldade de fazer essa linha mais certinha aí, você pode pegar uma régua, tá? E tá fazendo isso aí, não tem problema. Não precisa crescer demais para essa região, o terra queimada. Depois, se a gente vê que há necessidade, a gente aumenta um pouquinho a quantidade dela. Para o chão, eu vou passando areia. Olha só, vou passando com um pincel menor. Esses piscas que nós desenhamos aí, essas lâmpadazinhas, elas vão sumir um pouco. Por isso, é bom que você passe o seu risco bem forte para essas lâmpadas, esses fios, para que na hora que você faça esse chão aí em cima, principalmente o lado esquerdo, que será um pouquinho mais escuro, ela não desapareça de tudo. Depois, antes de pintar o chão, se você quiser dar uma acendida com um grafite, pode até ajudar melhor. Veja que os piscas que ficariam aparecendo na parte onde eu passei o terra queimada e o cappuccino, eles basicamente sumiram, não é? Agora que eu espalhei o areia, eu vou colocar agora sépia. A parte mais próxima da parede pode deixar mais suave,
Conforme a gente vem trazendo para frente, pode deixar um pouco mais descarregado de sépia, principalmente no encontro de vaso e chão. Uma vez que esse tecido ele está bem umedecido pelo amaciante de roupa, quando ele secar, essas tintas ficarão um pouquinho mais transparentes e o risco vai aparecer melhor. Nesse primeiro momento, parece que está sumindo tudo, mas quando secar, vai ficar aparecendo melhor, não se preocupe. Desde que o seu risco esteja bem forte, porque se ele ficou meio apagadinho, é bom você acender ele antes com um grafite, antes de fazer a pintura, tá? Olha só, gente, conforme eu vou chegando aqui mais próximo, mais para finalização do nosso tecido, para o fim do desenho, eu tô colocando uma quantidade de sépia maior, mas eu tô sempre levando um pouco de amaciante junto, para que fique bem rala essa tinta, para que não fique muito marcada aquela quantidade excessiva de tinta no tecido. Esse tipo de pintura fica mais suave, não fica aquele tecido endurecido. Para o lado de fora, você carrega menos de tinta e mais de amaciante, de preferência terminando mesmo só com amaciante, deixando a tinta mais para próxima do desenho, para quando sair secar não deixar manchas. Olha só que eu vou colocando mais sépia ainda, dando preferência a deixar mais escuro esses cantinhos aí, vaso, chão, separação entre vaso e chão. Depois a gente ainda vai escurecer um pouco mais essa sombra. Há uma necessidade de deixar mais escura. Conforme a gente vai indo para o lado direito, veja que eu vou pegando sépia bem mais forte, bem mais marcado. Mesmo assim, está umedecido o tecido, tá? Ele está umedecido com amaciante de roupa. Vou puxando ele. Tô usando um pincelzinho pequeno para esse acabamento, esse em volta desses vasos, para não sair manchando. Agora, com o pincelzinho 20, eu vou puxando essa tinta, olha só. Conforme eu vou puxando para cima dessas lâmpadazinhas, elas vão basicamente apagando, tá vendo? Mas ainda dá para a gente enxergar um pouquinho desse risco. É importante que o seu tecido esteja bem umedecido nessa hora, senão vai sumir totalmente esse risquinho. Veja que ainda dá pra gente enxergar, embora eu ainda vá carregar um pouco mais a sombra por essa região. Na hora de você colocar o preto, que vamos precisar colocar um toquezinho de preto aí, se você quiser ir livrando essas lâmpadazinhas, você vá. Se você achar que vai ter muita dificuldade, se o seu risco estiver apagando demais. Se não, você pode colocar com tranquilidade o preto, puxando, até porque quando secar, ele vai apagar um pouquinho, principalmente se o tecido não for igual ao meu, que apresenta essa elasticidade. Esse preto que você vai colocando, ele precisa ser mais concentrado ou centrado a essa parte do chão e encontro de vaso. Não precisa estender ele demais. O acabamento do lado direito, nós vamos fazer com os risquinhos de areia, tá vendo? Vamos colocando uma porção de areia, vamos dando uma manchada por esse chão. Aquela manchadinha bem irregular e puxada mais para o sentido horizontal. O acabamento do lado esquerdo será um pouquinho diferente em termos de tons. No lado direito, usamos areia. No lado esquerdo, vamos colocar o preto. Mas, para já, vamos colocar um pouco de cinza chumbo. É a região mais baixa, mais escura. Eu não vou usar mais o cinza. Eu vou usar o cinza chumbo, que ele é mais carregado, ele é mais escuro. Eu vou mesclar esse cinza chumbo ao sépia. Veja que eu tô usando o pincel grande para fazer uma melhor emenda nisso aí. Sempre deixando o tecido umedecido. Quando a emenda está um pouquinho difícil de ser feita, eu pego um pouquinho do amaciante para ajudar. E vou emendando essas duas tonalidades. Mas vou fazer uma boa separação entre elas com o preto. Uma separação de parede e chão. Para agora, eu estou crescendo um pouquinho mais esse sépia, marcando ele para cima do cinza chumbo. Olha só.
pode misturar bem, como se não houvesse uma separação. Aliás, se você quiser fazer o seu desenho assim, sem uma separação, também fica bom. Mas caso queira fazer, pode fazer a separaçãozinha usando até uma régua, como eu falei. Tô umedecendo novamente o tecido aí, umedecendo ele com amaciante. E vou colocar nessa região todinha o cinza chumbo. Vou levar ele de encontro ao cinza que colocamos ali em cima. Vou espalhando de início com esse pincel grande a parte de fora, levando ele para fora sem encostar no tecido seco. Quando ele parece assim mais suave, não é porque eu peguei outra tonalidade, é porque eu peguei uma porção de amaciante e a tinta fica mais clarinha. É o mesmo que acontece quando a gente pega o clareador de tinta para tecido. Ele acaba clareando um pouco a tinta. Veja que o lado de fora, ele tá bem suave, porque eu tô levando somente o amaciante, para ir acabando a tinta e não deixar depois uma sombra aí, uma mancha, na verdade, muito marcada. Vou escurecendo um pouquinho mais, esse canto mais próximo ao vaso, mas o acabamento do vaso, você pega um pincel menor para fazer, para não sair borrando. Vamos procurar deixar essa emenda bem feita. Se depois que secar, você vê que ficou umas manchinhas que você não gostou, você ainda pode dar uma corrigida, tá? Pode estar corrigindo passando o clareador de tinta para tecido para umedecer e colocar um pouquinho mais dos cinzas, ou mesmo ir colocando só uma sujeirinha nos pelinhos do pincel com o próprio cinza. Agora, com o pincelzinho menor, eu vou fazer esses acabamentos e vamos agora fazer o acabamento do chão. Lembra que do lado direito nós fizemos com areia e agora nós deixamos para fazer com o preto o lado esquerdo, não é isso? Esse preto, nós vamos passar ele embaixo desses vasinhos, encontra o vaso e chão. Olha só, pega um pincel pequeno, não cresça demais esse preto, deixe ele mais próximo mesmo, mais esses cantinhos, esse separação de vaso, essa curvinha aí que tem entre os vasos, enfim, não precisa crescer ele demais. Se você quiser colocar uma leve sombra embaixo dessas lâmpadas, pode colocar, mas eu sugiro que deixe para depois. Observe que as minhas lâmpadas ainda estão aparecendo. Tá vendo? Ainda dá para ver, mas eu vou, para todo caso, depois de secar o meu tecido, antes de pintar elas, eu vou reforçar um pouquinho com o grafite para ficar melhor e talvez dê para vocês enxergarem ele em casa. O preto, eu já estou terminando com ele, porque eu não quero crescer ele demais, não vou levar ele muito para a lateral, deixar ele mais concentrado para a região próxima aos vasos e puxado um pouquinho mais para o lado esquerdo. O lado direito não levará basicamente nada de preto. Olha como tá ficando. Misture bem isso aí. Ainda está úmido, pelo menos o meu tecido ainda está úmido. Então, eu sei que quando secar, esse preto vai ficar ainda mais suave. Com um pincel grande, vou dar uma leve emendada, uma rápida emendada nele com as tintas que já estão aí. E olha só, gente, eu vou fazer aquela separação que eu disse de parede e chão com o preto. Lembra que nós pintamos tudo com o cinza e o sépia? Agora, eu vou pintar a nossa estrelinha, a estrela e essa parte, essa base dela também pintarei. Tudo isso com ouro metálico, com sépia, meu pincelzinho número 4. Eu estou fazendo, olha, as sombras. E essas sombras, ela ficará para um lado de cada uma dessas esquinas dessa estrela. Olha só, tá vendo? Ela tá dividida em dois lados. Eu vou dar sombra para um, sombra mais voltada para baixo e para esquerda. Luz mais voltada para cima e para a direita. Esse aí embaixo, eu vou puxar sombra para os dois lados. Tá vendo? Vai ganhar sombra os dois lados. Mas nem por isso eu vou emendar isso aí. Vamos deixar o meio
com uma separação bem visível. As sombras dela será diferente, viu? Essa outra, a sombra será semelhante à sombra que foi feita na esquerda. Mesma coisa. Vou colocar aí nesse centro e vou puxar para baixo. Essa daí, olha só, puxar um pouquinho para cima. E para todo caso, eu vou fazer basicamente um contorno em torno dela. Mas vamos logo arrumar um pouquinho essas separações, principalmente essa aí, né? Onde os sépias se emendaram basicamente. As duas levaram sépia ao mesmo tempo. Esse contorno de que lhes falei precisa ser feito suavemente. É um contorno que você vai puxando como uma sombra em volta, tá vendo? Bem suave e um pouco puxado para cima da estrelinha. Viu que ele fica marcado sim, mas não uma coisa exagerada. Para a base da estrela, eu vou escurecer essa região aí do encontro da base com a estrela e vou escurecer também um pouco mais do lado esquerdo. O lado direito eu vou deixar para maior luminosidade. Não precisa levar muita tinta para escurecer, mesmo que para escurecer isso aí. Pouquinha tinta já é o bastante, é um desenho pequeno, essa estrelinha. Para luminosidade, eu poderia até deixar assim, mas eu vou colocar um pouquinho de branco. Você pode estar colocando o branco, pode estar colocando areia, fica a seu critério. Eu estou colocando o branco. Esse pincelzinho, ele é um pincel número 6. Ele tá cortado, tá vendo? Bem lixadinho. Eu preciso de um pincel que me dê maior segurança. Como ele tá mais acabadinho, então ele tá perfeito para fazer isso. E eu tô pegando bem pouquinha tinta só de um lado, por vez assim só na quina do pincel. E quase nada de tinta. Veja que o branco que eu coloquei aí foi bem suave. Agora, com o meu pincelzinho número 2, cortado, lixado, eu estou colocando um pouco mais de ouro metálico. Quando a gente coloca esse sépia, quando a gente coloca esse branco, às vezes ele dá uma apagadinha no brilho que estava ali. Nós enchemos com ouro metálico e estava bem brilhante ela. Então, para a gente deixar esse brilho, trazer de volta um pouco desse brilho, a gente passa mais um pouquinho do ouro metálico aí em cima. Você pode estar passando também o branco metálico, mas só na região do branco, senão vai apagar muito a sua estrelinha. Olha só que eu vou carregando um pouco do ouro metálico. Para essa lateral eu coloquei uma boa quantidade, mas eu não vou apagar demais, nem o branco, nem o sépia. Vou deixar todos aparecendo bem, todas essas tonalidades. Agora, gente, vamos para o nosso vasinho, para essa parte de dentro dele, né? Eu vou começando aí com areia, ele terá uma boa mistura de tintas. Vou passar o areia de início. Veja que eu vou colocando, puxando essas tintas mais que para o sentido horizontal. Agora, eu tô dando sequência com mostarda. Vamos emendar bem essas tonalidades. Se você achar, por exemplo, que puxou demais o mostarda, você pode vir com um pouquinho mais do areia. Tô seguindo com chocolate, a tonalidade chocolate. Vamos emendando a esse mostarda. Puxa bem essas tonalidades. Conforme a gente vai descendo para o centro, a gente vai escurecendo para dar profundidade. Estamos pintando a parte de dentro, não é isso? Agora, eu estou usando o marrom. Estou fazendo uso do pincelzinho número 8, aquele que eu disse que não cortei, não lixei. Ele tá do jeito que foi comprado. Ele é um daqueles pincéis que já vem cortado e lixado. Também não fui eu que comprei ele, não. Fui eu que ganhei. Obrigada, viu, Yurie? Beijos, minha linda. Olha só, gente. Essa parte aí de dentro, eu já tô colocando terra queimada. Eu coloquei de início areia, coloquei mostarda,
chocolate, marrom, agora eu coloquei terra queimada e estou passando um pouquinho de preto nessa região aí embaixo, para aprofundar mais ainda essa região de dentro. Veja que esse pincelzinho, ele não é assim ruim. Ele veio já prontinho, do jeito que ele veio, eu estou usando, tá dando para fazer o acabamento direitinho, as misturas de tinta. Às vezes eles parecem um pouco áspero, por isso que eu acabo lixando um pouquinho mais, mas dá para usar assim. Essa tonalidade que eu tô colocando agora, ela é o cappuccino. Eu vou colocar esse pouquinho só, veja que não é uma porção muito grande. E veja como eu estou colocando. Estou colocando, puxando ele aqui na horizontal, mas um tanto arredondado. Agora, eu coloquei um pouquinho de chocolate. E vou deixar assim um tanto marcado aí em cima. Essa borda arredondada que ele tem, que o vaso tem. Essa luminosidade que eu tô colocando aí para a parte de fora é com o areia. Eu não vou usar branco para essa pintura, para a pintura desse vaso, né? Olha só, colocando areia aí lado a lado e vou deixar uma borda assim mais marcada com areia nessa parte de cima, na de baixo também. Vamos pintar daqui a pouco. Tudo isso com esse pincelzinho, tá vendo que dá para trabalhar com ele direitinho? Você apenas pega a tinta só de um lado do pincel, isso aí é cappuccino que eu tô passando aí, tá? Agora, eu vou seguindo com mostarda. Você pegando tinta só de um lado do pincel, colocando a tinta para onde você quer fazer o acabamento, dá para você usar ele muito bem. Vou descendo aí com mostarda. Eu não quero deixar aparecendo muito esse tom mostarda. Vou usá-lo para deixar um toque mais amarelado por essa região. Mas veja que eu vou colocando agora o chocolate e vou passando por cima dele. Mesmo assim, observa que vai ficando um tom mais amarelado. Depois eu vou reforçar um pouco ainda esse mostarda, mas eu quero que fique mais puxado para o tom do marrom, para os tons marrons. Essa parte aí em cima, olha, eu tô colocando já areia, puxando um pouco de areia, dando luminosidade a essa borda. Isso ainda vai ser bem trabalhado. Vou passar o areia lado a lado. Essa tinta que eu tô colocando aí agora é o marrom. Eu quero que fique um pouco mais escuro essa lateral esquerda. Então, eu vou começar ele com marrom, a cor base mais escura que temos, que vamos fazer uso para esse vaso, é o marrom. Tem o terra queimada, mas ele cairá como sombra. Veja que eu vou puxando uma boa porção do marrom, mas para esse centro eu vou dando preferência ao uso do chocolate, que é um tanto mais clarinho. Esse centro e também essa lateral direita eu vou fazer uso do chocolate. Tô dando preferência logo a essas emendas de tinta, que deve ser a nossa preferência. Para melhorar essa emenda, eu peguei um pouco mais de mostarda. Veja que eu vou deixando um pouquinho riscado no sentido horizontal, um tanto arredondado. Terminei de encher o lado direito com chocolate e terminei de encher o lado esquerdo com marrom. Com mostarda, tô riscando um pouco, levando para as laterais, olha, meio arredondando. E para os acabamentos aí embaixo, faça o lado esquerdo com marrom e o lado direito com chocolate. Pincelzinho menor, pincel número 2, número 4, para não borrar essas bolinhas, esse laço que tem aí embaixo. Olha só, peguei um pouquinho do mostarda, estou manchando de uma forma meio arredondada, tá vendo? Por essas regiões. Mas eu vou escurecer essa lateral esquerda com terra queimada, de início com terra queimada. Veja que eu vou puxar ela um pouco mais adentro, para dentro do desenho. E pode ir puxando, deixando um pouquinho riscada. Você vai colocando a parte de cima, puxe mais longo. Conforme vai descendo, puxe mais curtinho mesmo. Ela tem essa curvatura, esse vaso tem essa curvatura bem marcada.
Então, cabe escurecer um pouquinho para o centro dela. Veja que tá bem arredondado os risquinhos. Essa parte de cima eu vou reforçar a luminosidade. Cuidado para você não borrar a parte de dentro. Se borrar, igual eu fiz, dê uma corrigidinha com o preto ou com terra queimada, se for mais a borda. E olha só a luminosidade que vai ganhando aí essa região, essa parte de cima. Vou sempre reforçando, mas eu vou tendo cuidado de deixar aqui emendado a parte do areia com essas partes nos tons mais marrons na parte de baixo. Olha, a sujeirinha do pincel eu tô usando para manchar essa região aí. Se a mancha ficar muito marcada, coloca um toquezinho, só o pincel umedecido, para emendar melhor. Aí eu tô passando marrom para dar uma sombra mais profunda. Puxei um pouquinho do terra queimada, só para essa região que corresponde à borda. Essa parte que vai ficar mais arredondada do vaso, para dentro dele, você já coloca a luminosidade. Lembra que essa curvatura que está na lateral, ela dá a volta inteira no seu vaso, não é? Então, essa parte aí de cima, ela requer um pouco mais de sombra e a parte de baixo vai pedir um pouco de luminosidade. Olha as luminosidades que tenho colocado, como as tenho colocado. Esse ponto aí em cima, eu sempre tô clareando um pouco mais. Essa região será a região de luminosidade. Não vou colocar excesso, não coloque. Para você colocar excesso nisso aí, vai ficar parecendo que o seu vaso, ele é envernizado. Não quero ele assim, eu quero o meu um pouquinho mais rústico mesmo, o barro mesmo. Aí, eu escureci um pouco com terra queimada. E vou, gente, acrescentar um toquezinho para essa parte de baixo, de mais luminosidade ainda, com o chocolate. Olha, isso aí é o chocolate que eu tô colocando e emendando a essa luz que deixei bem no centro desse vaso. Dando uma emendada nessas tonalidades no de cima com o de baixo. Veja que eu dei uma leve borradinha para dentro, para a parte do preto. Mas isso aí é fácil de corrigir, como eu disse a vocês, é só pegar um toquezinho de preto que dá para corrigir com tranquilidade. Essa região eu tô colocando um pouquinho de marrom, mas a gente tem que ter o cuidado de não escurecer demais esse lado direito, tá? Deixa as sombras mais pro lado esquerdo. Corrigindo aí esse cantinho que eu borrei um pouco, uma correção bem rápida, tá vendo? Bem prática. E vamos, gente, feito isso, terminado isso, colocar um pouquinho de preto também para essa lateral esquerda. Mas veja que é bem pouquinho. E esse preto, ele está puxado, levemente riscado para cima do vaso, olha só. Tá vendo? Vou riscando levemente, bem clarinho, e deixando assim mais marcadinho nessa borda, na parte de cima. Eu vou começar a pintura dessa parte de baixo com terra queimada, porque a gente tem que lembrar que tem essa guirlanda aí em cima, e essa guirlanda, claro, ela vai causar uma sombra que vai ficar mais para a parte de baixo. Lembra a estrela que a gente colocou as sombras mais para baixo e mais para a esquerda? Então, a gente vai obedecer esse mesmo padrão. Nessa separação aí, nesse encontro, nesse encostar da guirlanda com esse vaso, a gente vai colocar na região de baixo esse terra queimada, deixando assim mais marcado. E vamos deixar também essa sombra jogada mais para o lado esquerdo. Comecei com terra queimada, não vou pintar lado a lado porque é grande, senão vai secar a tinta, vai ficar difícil de emendar. E tô dando sequência com chocolate. Vou emendando o chocolate ao terra queimada. Depois que a gente pintar esse vaso, a gente vai dar uma olhada nele, no geral, para ver se a sombra tá o bastante. Se não tiver, a gente vai fazer uma correção também nessa sombra. Esse chocolate, a gente vai sair colocando para esse lado direito,
ou seja, deixando com um pouquinho mais de luminosidade. Você deve estar se perguntando que esse pezinho de mandacaru tá aí na frente, tá encostando, ele devia estar causando uma sombra aí bem marcada. Não, não tá, porque se você olhar o chão, o espaço entre os vasos, esse vaso ele está bem atrás, esse outro está mais à frente. Essa distância entre os vasos tem um espaço que passa a luminosidade e que, claro, vai deixar a luminosidade passar entre esses dois vasos. Logo, a gente pode continuar pintando com tranquilidade a mesma coisa que estava fazendo na parte de cima, deixando o lado direito mais claro e o lado esquerdo mais escuro. Se esse pé de mandacaru estivesse encostado nesse vaso, aí sim seria diferente. Eu tô continuando aí passando o chocolate. Veja que na parte de cima ela ganhou mais luminosidade, mas não quer dizer que não vamos colocar a luz também aí embaixo, tá? A emenda desse terra queimada, desse chocolate, se ficar difícil de fazer, se não tiver querendo fazer direitinho, você pode pegar um pouquinho mais do terra queimada e ir emendando que vai dar certo. Olha só que o meu lado esquerdo continua lá paradinho, depois eu vou dar continuidade a ele, colocando mais o terra queimada, porque aquele que coloquei já está lá secando. Passei uma porção de cappuccino. Na parte que encosta no cacto, eu continuo colocando o chocolate. Nessa hora, tome cuidado para não sair borrando ele. Procure borrar o menos possível, de preferência não borrar. Veja que o terra queimada, eu deixei ele mais para a parte de cima mesmo. Eu não desci com ele, porque a gente não precisa trazer essa sombra, pelo menos desse lado direito. Uma vez que na parte de cima, no vaso, não teve. Agora, para o lado esquerdo, será diferente. Essa região aí embaixo, eu vou colocando ele com marrom. Acontece que a parte de baixo, ele vai ficando mais estreito, vai ficando mais distante do ponto de luz que vem de cima, então a gente deixa ele mais escurinho mesmo. Vou colocando, olha, tudo isso aí embaixo com marrom, fazendo o contorno direitinho do outro vaso, do pé de cacto, enfim. E vou, olha, colocando nesse centro cappuccino, tá vendo? Vou emendando o cappuccino ao marrom, ao chocolate que havíamos colocado mais acima. E essa parte aí embaixo será uma emenda de várias tonalidades. Veja que eu coloquei o cappuccino, tô emendando ele ao marrom, ao chocolate. Vou colocando para essa região abaixo do cappuccino um pouco de chocolate a mais. Procurando emendar, sempre puxando no sentido horizontal. Depois a gente vai ver como está ficando aqueles risquinhos um tanto arredondado, porém tudo no sentido horizontal. Olha só, tô colocando mais chocolate, tô dando sequência agora com marrom. Vou encher essa parte de baixo agora toda com marrom. Não tem mais espaço para luminosidade nessa região embaixo. Cuidado para você não sair borrando. Vamos pegar um pincelzinho menor se você tiver dificuldade com contorno. Se não, pegue um maior. Pega aquele pincel que você se sinta à vontade, que você se identifica melhor com ele. Eu tô ainda fazendo uso, gente, daquele pincelzinho número 8. Vou puxando para aí a tonalidade marrom, emendando ao terra queimada. A posição não tá muito boa, mas não tem muito o que fazer aí não, porque eu vou terminar essa região aí com marrom. Tá vendo? Vou fazer o contorno da parte de cima com terra queimada, emendando esse marrom. Apenas isso. Vamos deixando esse terra queimada crescer um pouquinho mais, conforme a gente vai chegando para esse finalzinho aí. Mas não se preocupa tanto, porque a gente ainda vai fazer uma sombra total desse lado esquerdo com terra queimada. Olha só, isso aí é o marrom. Tá vendo que o pincelzinho dá para fazer os contornos direitinho? Terminei aquilo ali com terra queimada. E agora eu vou vir com mais terra queimada, passando e puxando, deixando um pouco arredondado. Tá vendo? Isso aí é terra queimada.
Vou puxando ele, deixando o meu riscado. Puxando no sentido horizontal, riscando um tanto arredondado. Isso você vai fazer até chegar na parte que encosta no chão. Vai colocando terra queimada, vai puxando ele um pouco alongado, um pouco arredondado, tá vendo? Veja que eu tô puxando assim muito cuidado. Eu ainda não tô fazendo os risquinhos assim bem arredondados. Agora, gente, eu vou passar um pouco de terra queimada também, tanto na parte que encosta no chão, quanto na parte do lado direito. Esse cantinho aí em cima, eu vou colocar também um toque de terra queimada para arredondar mais esse vaso. Coloque menos, o lado direito leva uma carga de sombra bem mais suave. Vou colocar um toquezinho de preto. Olha só. É pouca coisa de preto. Para essas laterais não precisa de muito, lembra a parte de cima. Nós colocamos bem pouquinho preto e vamos colocar aí também. Principalmente nessa parte que encosta no chão, não se preocupe que não vai emendar com o chão. Depois a gente ainda vai reforçar o preto desse chão, deixar ele mais forte. Lembre que o preto que a gente colocou aí estava úmido o tecido, ele apaga um pouco. Então depois a gente reforça esse preto. Agora eu vou colocar um toquezinho de mostarda, mas é bem pouquinha mostarda. Nessa parte que tem maior luminosidade, que recebe mesmo um pouco de luminosidade. Vou espalhar esse mostarda, deixando ele no sentido mais que horizontal e mais arredondado, seguindo aquela regrinha que fizemos por todo o nosso vasinho. Um toquezinho de areia, veja que o areia se prende mais, ele não quer espalhar. Essa é uma pintura foi uma pintura assim grande, esse vaso ele não é pequeno. Já tá um tanto seca essa tinta, não tá mais tão úmida assim. Então, o que acontece? Para você conseguir espalhar melhor essa areia, umedeça levemente, olha, quase nada de água no pincel. Só o pelinho do pincel levemente úmido e você vai passando aí em cima, que ele vai se permitindo se unir mais essas tintas que já estavam aí. Nessa hora, você vai puxando sim, arredondando, seguindo o desenho do seu risco, não é? Deixando, puxando no sentido horizontal, olha, mas arredondando. Toda essa luminosidade que eu tô colocando nesse momento é com areia, mas vou dar uma leve manchadinha com mostarda também do lado direito desse areia. Agora, para finalizar, eu vou colocar um pouco de sombra com terra queimada para essas fitas, essas pontas desse laço que desce aí. E lembrando, essas sombras, elas são mais voltadas para o lado esquerdo. E eu não vou colocar aquela sombra assim muito separada, muito marcada. Eu vou misturar ela um pouquinho, as tonalidades que já estão aí, olha só. Tô colocando e vou puxar um pouquinho. Pegue um pincel menor para fazer isso, um pincel número 4. Cuidado para não borrar o seu lacinho. Procure não borrar as coisas que você ainda vai pintar. E também não borrar aquilo que já está pintado, né? Olha só, tô espalhando um pouco essa sombra. E assim, gente, vai ficando para hoje a nossa pintura. Vamos fazer hoje esse fundo, essa estrela, esse vaso. Logo mais eu volto para a gente dar continuidade ao nosso desenho. Beijos e até mais. Tchau!